Olá, tudo bem? Eu sou Daniel da Vexer e o objetivo aqui nesse vídeo é poder te apresentar e te ensinar como utilizar o VexerPC, que é o nosso editor de texto inteligente que te auxilia na criação e edição de documentos psicológicos. A primeira coisa a se fazer é criar o seu cadastro dentro do VexerPC. Para isso você acessa o nosso site, que é psi.vexer.com.br. Você vai entrar nesta tela de login, basta vir aqui e clicar em cadastrar-se gratuitamente. Ao clicar nessa tela, basta você colocar o seu nome, o seu e-mail, marcar essa opção de estou de acordo com os termos, clicar em prosseguir e configurar uma senha de acesso para você. Depois de feito isso, a partir do momento que você já tem a sua senha, ao acessar o psi.vexer.com.br, basta você colocar o seu e-mail e a senha que você configurou, você já consegue entrar no sistema. Lembrando que o cadastro é gratuito. Ao entrar na ferramenta, você vai ver esta primeira tela. Tá? Três coisas importantes aqui. Se é a primeira vez que você está utilizando a ferramenta, que você está entrando, o sistema vai te exibir uma tela com algumas instruções iniciais. Basicamente são 3 passos que você precisa fazer para poder utilizar o sistema pela primeira vez. Então é interessante você dar uma atenção a esse videozinho aqui. É só um videozinho curto de 10, 15 segundos te mostrando os primeiros passos a serem realizados na ferramenta. Por exemplo, o passo 1, atualizar seus dados para estarem corretos no laudo. Então ele mostra aqui nesse videozinho aonde você precisa ir para poder atualizar. Ver passo 2, cadastrar um novo paciente. Então ele mostra aqui um mini tutorial de como criar um paciente. Passo 3, cria um novo serviço. Então ele mostra como criar ali um novo atendimento para gerar o laudo. E ele informa também que a qualquer momento você pode ver esse tutorial inicial, vindo aqui no menu lateral, ajuda, ver instruções iniciais. Então foi o que eu fiz. Precisou ver de novo essas instruções iniciais? Vem aqui do lado, clicando nesses 3 tracinhos aqui, abre o menu, ver instruções iniciais. Ele vai te mostrar novamente esse videozinho. Outra forma também de aprender um pouco mais sobre a utilização do VexerPC é aqui nesse menu lateral ajuda, entrar nessa página de primeiros passos. Então a gente criou um documento mostrando tudo que você precisa saber nessa primeira utilização. Como você vai vendo aqui, vai rolando a página, mostra como atualizar suas informações, como cadastrar um paciente, como registrar as informações da avaliação e, finalmente, como gerar um documento. Então, isso aqui está disponível também no sistema para você fazer uma leitura na primeira vez que fizer o acesso ou quando tiver alguma dúvida, não lembrar como é que faz alguma atividade, basta vir aqui em ajuda e acessar esse item primeiros passos que você vai visualizar esse tutorial aqui. E terceiro, nós temos um chat dentro do sistema. Então, a qualquer momento, alguma informação que você não achou nas instruções iniciais, não achou nos primeiros passos e precisa ali de uma ajuda adicional, chama a gente no chat. O chat fica nessa caixinha aqui, ó, precisa de ajuda? Basta clicar aqui, ele vai aparecer essa tela, você clica em iniciar conversa e manda uma mensagem pra gente. E a gente consegue ali online conversando com você, tirando todas as suas dúvidas. Então a gente criou todas essas ferramentas para te ajudar a conseguir utilizar plenamente aí o VexerPC. Bom, agora vamos lá efetivamente para a nossa utilização. Uma coisa que a gente precisa fazer antes de começar a utilizar também é garantir que seus dados estejam atualizados no sistema. Esses dados vão ser utilizados em vários momentos, então é interessante que esteja atualizado. Como que a gente faz isso? Do lado do seu nome aqui vai ter uma setinha, você clica e vem no menu Meus Dados. Aqui dentro vai ter os campos de nome, e-mail, CPF, telefone, CRP, sexo e gênero. E os dados para você incluir os endereços. Então você coloca aqui os seus dados. No endereço, você clica em mais para poder adicionar um novo endereço. Por exemplo, aqui eu adicionei 2. Como se eu atendesse, por exemplo, numa clínica em Belo Horizonte e atendesse numa clínica em Betim. Então eu criei 2 endereços aqui. Eu posso criar um terceiro, por exemplo. E vim aqui colocar mais uma clínica. Tá? Então você pode ir cadastrando o endereço de todos os locais onde você faz atendimento. No final basta clicar em salvar para registrar essas informações. Então isso é muito importante, ter aqui os dados da clínica onde você atende, ter aqui os seus
dados cadastrados. Vou colocar aqui, por exemplo, o endereço para essa clínica de Belo Horizonte. Eu coloquei apenas o CPF, ele já traz aqui as informações. A gente precisa complementar apenas com o número, né? Vou salvar. E a qualquer momento que precisar, preciso voltar para aquela tela inicial. Basta clicar aqui no cantinho, no X da Vexer, que você volta para aquela tela inicial. Então o menu você acessa clicando aqui nesses 3 tracinhos, você vê os menus. Clicando no Xzinho, você vem para essa tela inicial. Qual que é o próximo passo agora, né? Eu preciso cadastrar um paciente. A gente colocou essa funcionalidade, você pode acessar ela de diversos lugares dentro do sistema. A gente fez para poder facilitar. Então no menu lateral você tem a opção de acessar meus pacientes. Você acessa essa tela também por esse atalho aqui na tela inicial, meus pacientes, onde você vai visualizar todos os pacientes que você já tem cadastrado. Ou se você já quiser, já sabe que aquele paciente não está cadastrado, você quiser cadastrar, você pode vir nesse atalho aqui, novo cadastro. Outra opção muito interessante também, que eu gosto muito de utilizar, é esse atalho aqui. É para iniciar o atendimento, insira o CPF do paciente. Você já pode digitar o CPF aqui direto do paciente e clicar nessa setinha. O que vai acontecer? Se esse paciente já está cadastrado, ele vai abrir o cadastro do paciente. Se esse paciente não foi encontrado na sua base, for um paciente novo, ele abre o cadastro. Então o sistema já consegue identificar ali se é um paciente que já está cadastrado ou não e te levar ou para o cadastro dele ou para você fazer um novo cadastro. Então essa funcionalidade aqui é muito bacana, muito interessante. Então, para começar, acessou a ferramenta pela primeira vez, digita o CPF aqui, clique em avançar, ele vai te trazer para a tela de cadastro de novo paciente. Então aqui a gente vai digitar o nome do paciente, cadastrar a data de nascimento do paciente e podemos ou clicar em prosseguir, que já vai fazer um cadastro curto do paciente só com CPF, o nome, a data de nascimento, ou a gente vem aqui em acessar cadastro completo. Nesse caso eu vou acessar o cadastro completo para a gente ter todas as informações do paciente. Então ele traz você para o cadastro completo do paciente, onde tem já o CPF, o nome e a data de nascimento que a gente preencheu previamente. Lembrando que aqui só o CPF e o nome são obrigatórios, todos os outros campos são opcionais. Então você vai colocando aqui as informações que você tem disponível daquele paciente. Pronto. Vem aqui, clica em salvar. Na hora de salvar você tem duas opções. Clicando em salvar, ele vai entrar no cadastro do paciente, onde a gente vai poder fazer os registros das avaliações desse paciente. Ou se você quiser cadastrar vários pacientes e depois ir registrando as avaliações, você pode clicar em salvar e incluir novo. Então qual que é a diferença desses dois botões? Salvar e incluir novo, ele vai guardar esse registro que eu estou digitando aqui do André e já vai abrir essa mesma tela em branco para eu cadastrar um outro paciente. Se eu clicar em salvar, ele vai salvar esse registro do André da mesma forma, só que já vai me levar para fazer o registro das avaliações do André. Então essa é a diferença desses dois botões. E tanto a gente tem aqui em cima, como no final da página também. Pode utilizar o que você preferir. Nesse caso eu vou clicar em salvar, para eu poder fazer o registro de uma avaliação do André. Então agora estamos dentro do cadastro do André. Então a gente vê aqui em cima, ó, paciente André Severino Anderson Silveira, o CPF desse paciente, que é um paciente fictício. E a gente está dentro do cadastro dele. A gente tem a opção de visualizar os dados cadastrais ou de visualizar os serviços, que são os atendimentos, as avaliações, né? Então a qualquer momento você pode mudando entre essas duas abas aqui. Então os dados cadastrais, por exemplo, se precisar fazer alguma atualização, e os serviços. Então aqui dentro do serviço é que a gente vai criar as avaliações, tá? Para cada demanda que o paciente fizer para você, ela se enquadra dentro de um serviço.
Então, um serviço é alguma demanda que vai ter um objetivo, vai ter uma conclusão. Então, toda vez que o paciente for te procurar para uma demanda diferente, você cria um novo serviço para aquela demanda, né? Então, basta vir aqui, criar um novo serviço. Então, que ele já traz as informações do André, já traz aqui a data inicial, preenchida com a data de hoje. Você coloca a demanda. O que vem nesse texto da demanda aqui? É um texto que você escreve, é uma descrição breve para você conseguir identificar. Por exemplo, aqui o André veio fazer a renovação do porte de arma. Então ele veio fazer uma avaliação para poder conseguir a renovação do porte de arma. Então eu vou colocar aqui que ele me procurou para poder fazer esse tipo de avaliação. Lembrando que isso aqui é um texto livre. Você coloca o texto que você quiser só para identificar depois que serviço que era aquele ali. Aqui sim, no tipo, a gente tem alguns tipos pré-determinados. Então a gente vai ter o tipo para manuseio de arma de fogo, aí tem o tipo emissão e renovação de CNH. Então nesse caso aqui é manuseio de arma de fogo. E esses tipos aqui a gente está sempre incluindo novos tipos. Então, por exemplo, você pode fazer um atendimento específico e não encontrou o tipo aqui, chama a gente no chat e fala: olha, eu estou precisando fazer uma avaliação para cirurgia bariátrica. Tem como incluir um novo serviço, um novo tipo de cirurgia bariátrica? A gente vai lá e vai incluindo. Então a gente vai incluindo conforme os usuários dos sistemas vão solicitando para a gente, tá? Então não encontrou o tipo que você precisa. Hoje a gente tem manuseio de arma de fogo e emissão e renovação de CNH. Se precisar de mais algum tipo de avaliação, só chamar a gente no chat e solicitar essa inclusão. Aqui, se a gente tiver mais de uma clínica cadastrada, lembra que eu fui lá em meus dados e cadastrei 2 clínicas, uma de BH e uma de Betim? Eu dei um nome para elas, né? Botei clínica de BH e clínica de Betim. Aqui você escolhe em qual das 2 clínicas você está realizando esse atendimento. Por que isso? Porque na hora de gerar um laudo, se for utilizado o endereço da clínica, o sistema saber de qual das 2 clínicas ele vai buscar o endereço. Então, nesse caso, eu cadastrei o endereço para a clínica de BH, então eu vou selecionar aqui clínica de BH. O objetivo é para que aquela pessoa está te procurando. Então aqui você escreve um texto, inclusive esse texto pode ser utilizado lá no laudo. Então aqui você pode escrever um texto mais bonitinho que vai para o laudo. Então qual que é a diferença entre demanda e objetivo? Aqui é um texto em que pode ser utilizado lá no laudo. Demanda é só uma descrição interna, uma coisa que você vai escrever ali com as suas próprias palavras para você se localizar. Não é utilizado em nenhum local dos laudos. Vamos botar aqui, por exemplo, renovação do porte de arma. E aqui em cima, só para a gente diferenciar, vou botar aqui renovação porte de arma do André. Só para vocês verem para onde que vai ser utilizado esse texto. E aqui embaixo tem um campo aberto de anotações. Aqui é para você, se tiver alguma informação que você queira colocar, que não tem um campo específico para aquilo, você pode colocando todas as informações aqui dentro de anotações, tá? É um campo seu para você utilizar da melhor forma que você precisar. Clicando em salvar, ele vai criar um novo bloco de serviço. Então a gente vê que tem uma barrinha azul, a gente pode até fechar ela e abrir. Então esse bloco aqui é o bloco daquele serviço. E aqui, aquele nome que eu falei lá em demanda, que eu digitei, ele traz para cá, tá vendo? Renovação porte de arma do André. Então o texto que eu digitar lá, ele traz para cá. Por isso que eu falei que era um texto seu. É só para você se localizar ali, caso o André vá fazendo vários serviços com você, você consegue olhar todos os serviços aqui e se localizar. Então é um texto aberto. Dentro de serviço, o que nós temos? Essa tela, essa parte do serviço, ela é dividida em 2 partes. Então tem a primeira parte aqui em cima, que a gente chama de avaliação psicológica, que é essa primeira barrinha cinza aqui. Veja que abaixo dela tem 3 itens: entrevista psicológica, aplicação de teste e observação comportamental. Então essa é a primeira parte do serviço, que a gente chama de inputs, é onde você vai colocar os dados da sua avaliação psicológica. Na parte de baixo, num bloco que a gente chamou de documentos psicológicos, são os outputs, é aquilo que o sistema vai gerar para você. Então, ele vai gerar, são os 5 documentos psicológicos que a gente tem
na resolução número 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. Então é um laudo, atestado, relatório, parecer e declaração. São os documentos psicológicos que você pode gerar a partir desses dados aqui que você registrar dentro do sistema. Então dessa forma que está dividida essa tela. Então nós vamos primeiro realizar, por exemplo, o input da entrevista psicológica. Aqui na entrevista psicológica, a primeira coisa que a gente tem é o que a gente chamou de síntese da entrevista. Bom, aqui embaixo a gente tem diversas perguntas que você vai fazendo ali, um roteiro de uma entrevista semi-estruturada. Você vai fazendo essas perguntas, o paciente vai sinalizando e marcando aqui as respostas para você ter isso no histórico do paciente. Mas se tiver algum resumo, alguma síntese dessa entrevista que você queira utilizar no laudo, você pode vir e digitar aqui um resumo da entrevista. Então você pode digitar essa informação aqui. E essa informação pode ser utilizada lá na frente no laudo, no atestado. Eu vou te mostrar como que isso é gerado. A gente traz aqui, você vai ver que tem um cinza bem clarinho aqui, um sombreado de um texto dando um exemplo. Como que seria, por exemplo, uma síntese da entrevista? Seria, por exemplo, esse parágrafo. Nos dados registrados durante a entrevista, o avaliado declarou estar em boas condições de saúde física e mental, estar casado há 2 anos, ter 3 filhos, interagir normalmente com seus familiares. Então, esse aqui é um exemplo de um texto que você pode colocar na síntese da entrevista. Aí você pode falar, pô, gostei desse texto, queria utilizar ele, né? Mas quando eu começo a digitar aqui, ele some. Então a gente pode inserir aqui esse modelo que a gente sugeriu. Basta você clicar aqui nesse primeiro botão de inserir texto modelo. Então, cliquei aqui, olha lá, o texto é digitado. Então você pode utilizar esse modelo que a gente disponibiliza para você e vir aqui editando, por exemplo, estar casado há 2 anos, ter 2 filhos. Então você pode vir editando, inclusive complementando com mais informações. Então ele só coloca, preenche ali previamente com esse modelo, mas você vai colocando outras informações que você desejar. Aqui vem, preenche aqui a avaliação e clica em salvar. Bom, uma vez registrada a entrevista psicológica, registramos a nossa síntese, que é o que vai para o laudo, a gente vai para a aplicação de testes. Então, aqui na aplicação de testes, você vai registrar todos os testes que você aplicou. Então, por exemplo, vamos colocar aqui que eu apliquei um teste de atenção concentrada. Então, cliquei em adicionar teste, marquei atenção concentrada. Ele vai inserir aqui um bloco desse construto de atenção concentrada. Nesse momento eu seleciono qual teste que eu apliquei, por exemplo, TEACO-FF, coloco aqui a pontuação, o percentil e principalmente o resultado. Então o que a gente precisa preencher aqui obrigatoriamente? O nome do teste e o resultado. E você pode colocar aqui, para ter todas as informações completas, qual foi o número de pontos que aquele paciente fez naquele teste, qual foi o percentil que ele atingiu, qual a data que foi realizado aquele teste. Então o sistema já sugere a data de hoje, porque se você estiver fazendo esse registro no dia, mas você pode clicar aqui e selecionar, por exemplo, esse teste eu apliquei ontem e hoje que eu estou registrando na ferramenta. Você pode vir aqui e atualizar essa data. E a gente também criou um campo de observação que é um campo aberto. Às vezes tem uma informação adicional que você quer colocar sobre aquele teste ali, por exemplo, qual tabela que você utilizou, se for a tabela geral, a tabela de faixa etária ou a tabela de escolaridade para calcular o percentil. Você pode colocar qualquer informação adicional, você utiliza esse campo aberto aqui à sua disposição. Vou botar aqui em atenção concentrada, a gente aplicou esse teste com resultado médio. E vou colocar também, todos os outros testes vão ter mais ou menos a mesma estrutura, então você adicionando, vou colocar aqui o de memória visual, é a mesma estrutura, seleciona aqui o teste, coloca o resultado e pronto. Então ele funciona da mesma forma. Eu vou mostrar só um aqui que é um pouco mais diferente, que é o de personalidade. O de personalidade, ele não vai ter um resultado relacionado com a média, né? O resultado está na média, média superior, média inferior.
O de personalidade ele é um pouco diferente. Na verdade, você olha os fatores de personalidade de acordo com aquele teste que você aplicou. Então, que você seleciona o teste, por exemplo, vou selecionar o Palo aqui. O resultado, se a pessoa está adequada ou não para aquela demanda, porque a gente sabe que a personalidade ali, para cada tipo de objetivo, existe uns fatores de personalidade específicos para aquela demanda. Então, se for uma avaliação para renovação da carteira de motorista, existe alguns fatores que a gente espera que a pessoa tenha. Então, a gente vai dizer se ela está adequada ou não para aquele objetivo. No caso aqui, manuseio de arma de fogo, a gente vai dizer se pelo teste de personalidade, se aquela pessoa está apta ou não para aquela demanda. Colocando aqui que no Palo a pessoa teve o resultado adequado, a gente pode preencher aqui sobre os fatores. Vou preencher só 2 aqui para a gente prosseguir com um exemplo. E vou salvar. Pronto, salvei aqui a aplicação de teste. O detalhe para cada item que você vai preenchendo aqui da sua avaliação, ele vai marcando aqui na frente uma tag de realizado para te orientar que aquilo ali você já registrou. Então a gente vê que a gente já registrou a entrevista, já registrou o teste, falta registrar a observação comportamental. A qualquer momento que você sentir necessidade, você pode voltar nesses itens. Então eu entro de novo aqui na entrevista, vou lá e completo com alguma informação aqui na síntese. Ou eu posso entrar aqui no teste, posso mudar algum teste aqui, posso excluir algum teste que eu coloquei por engano, posso incluir um novo teste. Então tudo isso é dinâmico, você pode vir aqui e acessar novamente. Por último, a gente tem a observação comportamental. Então, além da entrevista, que são aquelas perguntas ali, de acordo com aquele roteiro, aquela entrevista semi-estruturada que você faz, a pessoa vai respondendo, e a aplicação de testes, você também tem a observação comportamental. Então, durante todo o atendimento, você vai observando o comportamento do paciente. Então, aqui, você pode colocar justamente isso. O que você observou ali durante toda a avaliação, que não vai estar numa resposta direta da entrevista, não vai estar diretamente na resposta de um teste. Então, nesse espaço aqui, você coloca todas as observações comportamentais. E aqui a gente tem 2 campos de observações comportamentais. Um que a gente chama de síntese. O que é a síntese da observação comportamental? Tem até um íconezinho aqui de interrogação, que é o quê? O que você colocar aqui de informação, você pode utilizar isso lá no laudo, pode utilizar isso lá no atestado. Então, um texto que você coloca aqui, ele é parecido com o texto da entrevista. Você pode utilizar esse texto num documento. E o outro campo que a gente colocou foi demais observações comportamentais, que é o quê? Aqui é basicamente informações particulares. São informações que você não quer que vá para documento nenhum. Ela vai ficar registrada só aqui dentro desse serviço, desse paciente. Então, aqui você pode colocar um parágrafo para ser utilizado no documento ou algumas informações adicionais para ficarem só dentro do registro do paciente. Interessante que ela tem o mesmo botãozinho lá de inserir texto modelo. Então, você clicando aqui, a gente tem um sombreado de um modelo que a gente sugere, você pode clicar e utilizar esse modelo e vir fazendo as suas adequações. Tá? Vou só inserir esses 2 modelos para a gente ter uma informação preenchida ali. Então, terminamos a primeira parte da nossa avaliação psicológica, que é imputar os dados, que é o input. Agora a gente vai ver como o sistema gera as informações a partir desse input. Então a gente tem aqui as opções de laudo, atestado, relatório, parecer e declaração. Na Polícia Federal, apesar da Polícia Federal chamar de laudo para manuseio de arma de fogo, tecnicamente o Conselho Federal chama isso de atestado, que é aquilo mais sucinto, só vai dizer se a pessoa está apta ou está inapta, não tem tanto detalhamento sobre avaliação. Então, para gerar o laudo da Polícia Federal, você entra aqui na opção de atestado. Então, clicando aqui em atestado, a primeira coisa que ele traz olha, tem algumas informações que são importantes para a gente poder gerar, que é o município, que ele busca lá da clínica que a gente selecionou, a data, o CRP, já está no meu cadastro, que é um CRP fictício, e a conclusão. Então, a gente ainda não tinha marcado a conclusão desse serviço, né? Então, aqui você pode marcar a conclusão, tá? Vamos botar aqui, essa pessoa aqui está apto, a gente salva e continua. Ele vai trazer aqui o atestado psicológico para essa pessoa. Como a Polícia Federal, no modelo, ela coloca o título de laudo, aqui a gente sugeriu também
esse título de laudo, apesar da gente saber que é um atestado. E aqui ele está justamente no formato em que a Polícia Federal pede. Então a gente tem aqui exatamente os campos que a Polícia Federal pede para montar esse laudo. E olha que interessante, o que ele faz basicamente? Ele traz todos os dados da clínica. Como a gente selecionou a clínica de BH, ele conseguiu trazer o endereço que está lá na clínica de BH, trouxe aqui o meu nome, trouxe aqui o CPF que eu cadastrei lá também. Então, por isso que é importante, eu comentei no início, que a primeira coisa que você tem que fazer acessar o sistema é atualizar os seus dados, para que isso aqui saia corretamente. Aqui embaixo ele já puxa do cadastro do paciente todas as informações que a gente colocou lá. Então aqui estão todas as informações que a gente colocou no cadastro do paciente. Na hora que ele traz a marcação se foi apto ou inapto, já traz aqui também os dados finais aqui da avaliação, traz um espaço para assinatura. A gente pode simplesmente salvar, não, eu só quero salvar esse laudo aqui, ou a gente pode imprimir. Então, clicando em imprimir, ele já vai abrir a opção para você poder imprimir esse laudo aqui. O único detalhe aqui dentro da avaliação para manuseio de arma de fogo, que a gente tem duas opções de apto, né? É o apto ao manuseio de arma de fogo e o apto ao manuseio de arma de fogo e ao exercício da profissão de vigilante. Então, se essa pessoa que você está avaliando for exercer a profissão de vigilante, basta você vir aqui e mudar essa marcação aqui. Ou seja, ao invés de você ter que escrever todo um laudo do zero, você só precisa vir aqui e adequar se aquela pessoa também for exercer a profissão de vigilante, e a partir daqui você consegue imprimir. E isso é o grande diferencial do VFCPC, que a gente chama ele de editor inteligente. Ele não é um gerador de laudo. Você vê que ele não gera um laudo em PDF e fala, toma aí, imprime e pronto. Na verdade, aqui ele é um editor. Isso aqui, você tem todas as opções aqui de formatação, de mudar a fonte, mudar a cor, como se fosse um Word mesmo online. Você consegue digitar normalmente aqui qualquer informação que você quiser, tá? Então ele de fato apenas monta um laudo prévio. Você consegue vir aqui fazendo as suas edições e modificações até chegar do jeito que você quer, e aí sim você vai e salva e imprime esse laudo. Ou seja, o laudo final, a versão final do laudo é totalmente de sua propriedade. Você tem total domínio e independência para poder mexer no laudo inteiro. A única coisa que o editor faz é te ajudar trazendo informações cadastrais, tanto da clínica, suas, como do avaliado, para poder agilizar a geração desse laudo. Então esse é o nosso atestado. Tecnicamente, o Conselho Federal chama de atestado, porque ele simplesmente tem um resultado final, não traz a fundo informações sobre a avaliação. A gente tem um outro, que é o que a Polícia Federal pede, e a gente tem a outra opção aqui, que de fato é o laudo. Aqui, a partir do momento que a gente preencheu o serviço como apto, esse serviço teve uma conclusão, ele aparece fechado. Tá vendo que ele não apareceu as informações aqui? Basta a gente clicar nele e ele vai abrir novamente. Então, toda vez que o serviço for concluído, ele fecha para você, para facilitar a sua visualização. Ele sempre vai trazer aberto só os serviços que ainda estão em andamento. Então, eu vou voltar aqui agora e vou gerar um laudo, para a gente ver de fato aquele laudo completo, que antigamente era chamado de relatório, né? Que é o que vinha com mais informações da avaliação. Então ele traz a mesma tela, um editor de texto também. Você tem toda a liberdade aqui de fazer digitações adicionais. E ele traz já no formato também previsto na resolução número 6 de 2019 do Conselho, que tem o bloco de identificação, descrição da demanda, procedimento, análise, conclusão, inclusive já monta as referências aqui. Vou entrar um pouco mais a fundo aqui no que é cada parte dessa aqui. Aqui na identificação ele vai puxar as informações lá do paciente. Então, interessante que na hora que a gente for cadastrar esse paciente, a gente não preencheu o RG, a gente não preencheu o endereço, a gente não preencheu um contato para o paciente. Então aqui ele te fala, olha, nesse modelo tem o RG, mas ele não está preenchido. Aí você pode escolher, eu não quero o RG, e tirar daqui. Ou você pode voltar, vou fazer esse exemplo, voltar aqui nos dados cadastrais do paciente. Vou cadastrar um RG aqui para o paciente, então eu vou vir aqui em documentos, adicionar RG,
e vou colocar aqui o RG desse paciente. Vou colocar aqui órgão expedidor SSP e vou marcar como principal e salvar. Pronto, agora esse paciente tem um RG cadastrado. Quando eu volto aqui no laudo, ele já traz o RG. Então eu posso da mesma forma aqui preencher um endereço lá ou preencher um contato. Para facilitar aqui e agilizar, eu vou simplesmente tirar essas duas informações, que nesse laudo agora eu não quero informação de endereço e contato do paciente. Eu posso vir aqui e simplesmente excluir que eu não quero essa informação. A segunda parte, descrição da demanda. Então ele traz um texto falando que o avaliante solicitou realizar avaliação psicológica para... Tá vendo esse texto aqui, ó? Renovação do porte de arma. De onde sai esse texto aqui? Renovação do porte de arma. É o texto que a gente cadastrou lá atrás como objetivo. Então, quando a gente colocou, foi criar o nosso serviço, tinha lá o campo de objetivo. Lembra que eu falei? O texto que foi colocado no objetivo pode ser utilizado lá no laudo. Então, ele vem para cá e completa aqui o texto, né? Então, ele solicitou uma avaliação psicológica para... Ele já trouxe que, neste caso, dessa avaliação do André é para renovação de porte de arma, a qual foi realizada e traz a data que a gente criou o serviço. Tá? Então ele também tem essa automatização de trazer os dados cadastrais do paciente, já trazia aqui o objetivo, já trazia a data. O procedimento é um parágrafo explicando o que é essa avaliação psicológica. E aqui temos a parte da análise. O que é essa parte da análise? Aqui ele trouxe um parágrafo, e se vocês tiverem uma memória boa, foi justamente o texto que a gente colocou lá na síntese da entrevista. Então, na análise, ele trouxe aqui a síntese da entrevista. Depois, um outro parágrafo com a síntese da observação comportamental. E depois, ele trouxe aqui embaixo uma análise dos testes aplicados. Então, olha que legal que ficou aqui. Vou tirar alguns espaços aqui que estão sobrando. E a gente tem esse resultado final aqui. Ele trouxe um texto para atenção concentrada. Lembra que eu incluí um construto de atenção concentrada, selecionei um teste, botei o resultado como média. Então ele trouxe aqui uma análise de atenção concentrada para o resultado médio. Então ele já traz aqui a análise da atenção concentrada para o resultado médio. Depois eu incluí um segundo, que foi de memória, e marquei o resultado como médio superior. Então ele monta aqui, traz um texto de análise para aquele construto de memória visual médio superior. E para os personalidade, lembra que eu comentei e falei, vou colocar só os dois primeiros fatores aqui, só para a gente fazer um teste, para não ficar tão longo esse exemplo, né? Então eu marquei que no controle geral foi adequado e na afetividade foi adequado. Ele também trouxe um texto para cada fator de personalidade que eu marquei um resultado. E no final, na conclusão, ele traz aqui um texto, como eu marquei que esse paciente estava apto, ele trouxe um texto relacionado ao resultado apto, tá? E por último, nós temos as referências, que os 3 testes que eu coloquei lá, que era o TEACO-FF, o TEPIC-M2 e o PALO, ele trouxe já aqui as referências bibliográficas desses 3 testes que eu utilizei. E aqui, por padrão, ele sempre traz também a referência à resolução do Conselho Federal, que fala sobre a criação de documentos escritos. E aí já datou, pegou o endereço, qual clínica a gente está utilizando, qual que era a cidade, a data de hoje, já pegou meu nome aqui, meu CRP fictício que eu cadastrei lá, e já montou aqui a área de assinatura. Ou seja, o que o sistema faz aqui? Ele já traz um esqueleto de todo o laudo para você pronto. Então isso aqui você não precisa copiar e colar nome de paciente, os dados cadastrais do paciente, não vai precisar ficar digitando o objetivo, a data, não vai precisar ficar montando aqui a assinatura, atualizando o dia, botando endereço aqui para uma clínica, para outra, ficar criando referência bibliográfica. Ele traz tudo pronto. O principal que você vai precisar olhar, basicamente, é a parte de análise e conclusão. Aqui tem um texto sugerido. Você pode olhar aqui esse texto e falar, não, aqui eu não quero esse texto sugerido, eu quero escrever a minha análise. Você pode colocar a sua própria análise. Então apaga aqui e cria a sua própria análise. Ou você pode editar essa análise, ou você pode complementar essa análise. Então tem toda essa flexibilidade para poder criar uma versão final com as suas próprias palavras, com o seu próprio jeito
nesse documento. Da mesma forma, a conclusão, certo? Então, dessa forma que a gente cria ali um laudo. Você vê que foi bem rápido, a gente conseguiu criar esse laudo aqui, com poucos cliques. Basta revisar e já está pronto para poder imprimir. E a impressão funciona da mesma forma, você clicando em imprimir, ele gera a impressão desse laudo. O que tem de importante aqui? Se eu voltar e incluir mais um teste, ou se eu mudar a minha síntese da entrevista, se eu mudar alguma coisa na minha observação comportamental, quando você retornar aqui nesse laudo, ele vai estar desse mesmo jeito que você salvou. Então, a partir do momento que você salvou, ele preserva aquela informação. E se você adicionar mais um teste, por exemplo, e precisar que esse laudo seja gerado novamente, utilizando todas as informações que você atualizou, a gente criou esse botão de resetar. Então, esse último botão que a gente falou de salvado e imprimir, o resetar olha, eu fui lá, por exemplo, e cadastrei o endereço do André. Eu quero que o endereço apareça aqui. Clicando em resetar, ele vai trazer de novo o endereço para cá. Vou fazer até um exemplo desse. Vamos lá no André e cadastrar um endereço para ele, para a gente ver na prática isso que eu estou comentando. Vamos pegar aqui. Coloquei um CPF, já trouxe nome, tudo. Vou botar aqui um número. Vou salvar esse endereço. Vou vir aqui no laudo, a gente vai ver que o laudo ele vai estar preservado do jeito que eu salvei. Então, a partir do momento que você editou o laudo e salvou, o sistema não interfere mais. Esse laudo está preservado. Eles falam, não, agora eu quero que o laudo volte, gere de novo, do zero. Vou, inclusive, tirar um teste aqui e incluir um novo. Vamos lá no teste, vamos fazer uma mudança mais completa aqui. Temos atenção considerada. Eu vou tirar o de memória visual e vou mostrar mais um item aqui, ó. Aqui dentro dos testes, a gente tem essa marcação aqui, se a gente vai levar esse texto para o laudo ou não. Então eu tenho a opção, inclusive, de manter o teste aqui, mas não levar o texto dele para o laudo. Quer ver? Então eu vou deixar aqui só a atenção concentrada, marcado para ser incluído na análise. Vou salvar. Vamos lá ver se o nosso laudo vai atualizar assim que a gente clicar em resetar. Então, relembrando, eu cadastrei o endereço para o André, eu removi o teste de memória e marquei para o de personalidade não vir aqui para o laudo, né? Vou clicar aqui em resetar, ele vai te falar, olha, todas as edições que a gente fez ali vão ser perdidas, ele vai gerar um laudo do zero. Cliquei em sim e olha lá, ele trouxe o modelo do zero, preencheu o endereço, o contato não tinha preenchido ainda, né? Eu posso limpar aqui. E trouxe na análise só atenção concentrada. Ou seja, o memória que eu excluí, ele não trouxe. E o de personalidade que eu marquei para não trazer, ele também não trouxe. Então, para isso que serve esse botão de resetar laudo. Ok? Bom, essa é a utilização básica do sistema. São as primeiras informações que vocês precisam saber para poder fazer uma utilização básica. A gente vai gravar uma segunda aula trazendo umas informações mais avançadas sobre algumas funcionalidades que a gente colocou dentro do sistema para poder auxiliar vocês. Então assista a próxima aula para vocês verem um pouco mais detalhado algumas funcionalidades que a gente colocou dentro do sistema.